Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, hoje com o professor Antônio Augusto, discutindo aqui questões relacionadas à reforma política. Professor Antônio, é possível definir um regramento para a fidelidade partidária a partir do Congresso Nacional? Há alguma esperança nesse sentido, professor? Olha, o que há, professor Lester, é um projeto de autoria do ex-deputado federal Flávio Dino, um juiz federal que se retirou da magistratura para ingressar na vida política, exerceu um mandato de deputado federal na legislatura anterior e propôs uma questão que me parece muito razoável, que se chama a vulgarmente conhecida janela partidária. Significa que, dentro da legislação eleitoral, será permitida a troca de partido sem que haja o risco da perda do mandato. Durante 30 dias, no mês de setembro do ano que anteceder a eleição, o pretendente à renovação do mandato poderá trocar de partido. Isso é saudável porque não há regra no mundo tão severa quanto a nossa que puna alguém que troca de partido com cassação. Na Alemanha, quando o parlamentar troca de partido, isso é uma manchete, porque é inusitado que na Alemanha se troca de partido. Mas quando acontece isso e a justificativa que é necessária a ser encaminhada à mesa do parlamento não for tida por convincente, após uma deliberação de uma comissão da casa, o parlamentar fica até 60 dias sem salário. Não perde o mandato, mas afeta o órgão do bolso, que é muito importante. Na Itália, a coisa se torna mais severa do ponto de vista do escândalo. A troca de partido injustificada ou que tenha uma justificativa inconvincente faz com que o gabinete daquele parlamentar seja lacrado e ele não possa usufruir da estrutura parlamentar, porque a troca de partido, embora legal, ela do ponto de vista da sua legitimidade, ela não é convincente. Então, talvez, e penso que é mais humilhante, é mais vexatório uma conduta desta natureza do que a cassação propriamente dita. E digo isto porque no direito eleitoral, uma das provas mais difíceis de serem produzidas é a prova da justa causa, que é aquela que faz com que haja uma troca de partido e que justifique a manutenção do mandato. É uma prova difícil, uma prova dura, porque quando há uma hostilidade com relação a algum filiado, raramente ela é documentada, ela tem um resíduo material. É muito difícil se localizar uma resolução, uma manifestação, um documento proibindo alguém de fazer alguma coisa, ou uma tentativa explícita de impedir a pessoa de exercer plenamente seu mandato. É muito difícil. Agora, professor, temos que levar uma outra circunstância que também tem sido um pouco desprezada, sobretudo pelo Congresso, que é o exame da fidelização do partido para com o eleito. Muitas vezes a relação se torna insuportável porque o partido político que teve um discurso, por exemplo, de oposição, passa ao governo. E o vereador, o deputado, se elegeu com um discurso de oposição. E o eleitor o cobra a posição de oposição. E ele, numa situação dialética, ele não consegue ter dois senhores e continua afiliado ao partido. Portanto, é uma questão de coerência, muitas vezes para sobreviver politicamente. E dar credibilidade ao mandato que decorre da representação popular se vê na contingência de troca de partido e, com razão, mas sem prova, é cassado. Seria uma justa causa nesse sentido, então, essa troca da oposição, do governo para a oposição? De repente, poderia justificar essa... Há um precedente muito forte no Tribunal Superior Eleitoral, levando em conta essa circunstância. Perfeito. É o caso de um deputado federal do norte do país, eleito pelo PT, e, ao longo das discussões em torno da reforma da Previdência, o fator previdenciário, ele entendeu que o Partido dos Trabalhadores havia sido, digamos assim, negligente com relação ao seu estatuto, e ele trocou pelo PDT, que à época era partido de oposição. E o PT ingressou em juízo no Tribunal Superior Eleitoral, argumentando a troca de partido. E o parlamentar argumentou justamente isso, que por conta da infidelidade do partido ao seu estatuto ou ao seu programa, ele se viu na obrigação de continuar o seu mandato em outra legenda. Interessantíssimo, professor, interessantíssimo. E o TSE deu guarida, 6-0, e manteve o mandato. Olha aí. Professor, com relação a um tema que tanto é discutido, a questão do financiamento público de campanha. É viável, dada a sua experiência nessa área eleitoral? O que o senhor pensa a respeito disso, professor? Eu creio que, do ponto de vista retórico, do ponto de vista acadêmico, é um tema muito sedutor e que trará, sem dúvida nenhuma, a questão da isonomia das candidaturas. Todos concorrerão sob a mesma fonte, que seria o Poder Federal, o Tesouro, a União, subsidiando as campanhas eleitorais. Bueno, isto é
o ponto de partida e o ponto de chegada, a isonomia. Na prática, isso significa que para um ano de 2012, por exemplo, a prevalecer a ideia de R$ 7,00 por eleitor, tendo nós formado hoje um conjunto de 135 milhões de eleitores, nós estamos falando de 950 milhões de reais. Quase R$ 1 bilhão, professor. E chegaremos neste bilhão, professor Lester, sabe como? O fundo partidário, para o ano de 2012, está previsto na casa de 170 milhões de reais. Então, nós teremos ali 1 bilhão e 200 milhões de reais suportados pelo Tesouro para a campanha eleitoral. Não sei se isso é convincente. Eu creio que não. E, sobretudo, no que tange à Justiça Eleitoral, que é quem detém a competência para fiscalizar estes gastos, ela não dispõe de um aparato suficiente para esse tipo de exame, porque ela não faz uma auditagem em contas. E tem mais um outro fenômeno que aqui no Brasil já é secular, que são as empresas privadas que têm interesse no subsídio. Então, professor Lester, eu tenho uma convicção muito segura e gostaria de, inclusive, receber outras argumentações convincentes em sentido oposto. Qual seja, eu penso que para eliminar a hipocrisia de todo esse discurso, seria mais sensato que o Congresso se debruçasse em torno da regulamentação do lobby, tal e qual como nos Estados Unidos, que os conglomerados, os doadores se identificam e têm no parlamentar, na verdade, um preposto. Talvez fosse o momento de nós discutirmos esse projeto, que é de autoria do ex-senador Marco Maciel e que tramita na Câmara desde 1982. É coisa nova, professor. É bem enraizado, é bem recente. O receio, antes de nós irmos para o nosso próximo bloco, professor, é que com o financiamento público de campanha, o candidato, além de receber o financiamento público, o dinheiro público, ele ainda vai receber alguma doação que não passa por essa fiscalização que nós sabemos que não é perfeita, está longe de ser perfeita. Mas, professor, nós voltaremos então no próximo bloco a fim de discutirmos outras questões também do interesse de todos. Não saia daí.